Bom dia. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 9. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos, e traz-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Então, nós vemos Paulo falando a Timóteo, né? Sobre algumas pessoas, alguns irmãos que o abandonaram, né? Ele foi abandonado pelos irmãos. Você vê que ele falando que tem pessoas que amou mais o mundo e o deixou. Então, hoje quando nós vemos pessoas abandonando o evangelho e fazendo o que não deve, não é normal, não. Na verdade, é até muito comum. Nós vemos isso constantemente no ministério, na nossa igreja, várias vezes. Supostos irmãos que estavam com nós, irmãos e irmãs, abandonaram. Então, se eu fosse citar nomes, são uma quantidade muito grande. Pessoas que foram para o mundo. Pessoas que entenderam de aventurar-se em novos relacionamentos, novos romances, novos casamentos. São vários. São vários os casos. E isso é desde o início do Evangelho. E vai continuar sendo. Mas o que nós não podemos fazer é tentar mudar o Evangelho, facilitar alguma coisa para agradar quem quer que seja. Para tentar manter quem quer que seja. A nossa função é agradar ao Senhor, não seres humanos, não pessoas. As pessoas nós temos que amar. E como é que nós amamos? Pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Nós não podemos tentar agradá-las de qualquer maneira que seja contrária à palavra do Evangelho. Traíram Paulo? Traíram a mim? Vão trair vocês? Já traíram? Vão continuar traindo sempre. Mas nós temos que continuar firmes no Evangelho. Olhando para o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor determina. Fazendo a vontade do Senhor. Nós vimos que Paulo está pedindo para Timóteo já ir o mais depressa possível o encontro dele. Por que Paulo está pedindo para ele? Porque Paulo antes estava preso. Né? Mesmo preso, ele mantinha o ministério dele. Ele pregava. Nós sabemos que Paulo em nenhum momento deixou de pregar o Evangelho. O tempo todo ele ficou pregando. Ele pregou para os soldados, pregou para as autoridades, pregou para César, né? O imperador, e para todos. E como os irmãos podiam ter contato com ele, estava ali direto. Então agora ele está falando, pedindo para ele direto, falou, olha,
O Demas era um irmão que foi para o mundo secular, que ainda tem para Tessalônica. O Crescente, outro, foi lá para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas. Lucas é o médico. Lucas é aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas é aquele que escreveu o Atos dos Apóstolos. E Lucas não andou com Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer que não andou da seguinte forma. Ele não foi um dos 12. Tá? Lucas só veio realmente aparecer depois, então, se eu converter depois de Jesus morto e ressurreto. E ele estava junto, ele foi um grande homem de Deus, um companheirão de Paulo, sempre esteve ao lado de Paulo. E ele era um médico, né? Então só ele que restou, todos os outros abandonaram, mas só Lucas falou, só Lucas ficou comigo. Ainda pediu para Timóteo, traz o Marcos também, pois ele é grande auxílio aqui, né? No Evangelho. Ele tinha mandado Tíquico para Éfeso. E ele lembra, no versículo 13, quando vieres, traz-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então ele estava preso, estava lá em Roma. O inverno ali é gelado, realmente frio. A herança de Paulo é a capa. Olha, traz a minha capa, né? Que eu vou precisar, e traz os livros para mim. Evangeliza, para evangelizar, para ensinar, para tudo. E principalmente ali os pergaminhos. Era isso que Paulo tinha, era isso que Paulo pediu para que levassem para ele. E às vezes nós ficamos pensando, falando, não, os irmãos e irmãs não querem ter isso, querem ter aquilo, querem fazer assim, querem fazer assado. Mas não. O que nós temos que fazer é a vontade do Senhor, procurar agradá-lo, viver o Evangelho, não agradar seres humanos, nem a nós mesmos, nem satisfazer a vontade da nossa carne. Nem isso. Só obedecer, viver a obediência. E não é querer acreditar que, não, olha, viver a obediência a Deus é uma maravilha, tudo é muito fácil. Não, não é não. É difícil, é uma luta. Uma luta muito grande. Principalmente com nós mesmos. Então ele falou, traz para mim isso aí. Aí, no versículo 14, ele falou, olha, Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. O Alexandre, nós sabemos quem é esse Alexandre que trabalhava com bronze na época. Ele prejudicou muito a Paulo, fez mal para Paulo. Não sabemos como, qual área, mas fez. E Timóteo já alertou. Paulo já alertou a Timóteo. Falou, olha, já não fez mal, né? Vocês vão tomar cuidado com ele, porque quando ele está fazendo mal a um servo do Senhor, ele vai fazer a outros também. Ou seja, ele não tem respeito, ele não tem amor, ele não tem temor ao Senhor. Então Paulo já alertou. E ainda diz no versículo 15, tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Toma cuidado com ele. Toma muito cuidado, porque ele não aceitou, ele foi contrário, ele rejeitou firmemente a palavra de Deus. Né? Toma cuidado com ele. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhes seja imputado em juízo. Na defesa de Paulo, ninguém. Não teve um irmão. Teve um irmão que esteve com ele ali para tentar ajudá-lo, defendê-lo.
todo mundo se afastou. Todo mundo correu, todo mundo abandonou. Mas isso é normal. Fizeram isso com o Senhor Jesus. Abandonaram Jesus. Deixaram Jesus entregue. Ele foi um cordeiro mudo. Não teve ninguém. Algum apóstolo, algum discípulo, nenhum. Não veio na Bíblia. Não teve nenhum apóstolo, quem quer que seja, que esteve ali com Jesus até o final. Na hora todos correram. Da mesma forma fizeram com Paulo. Falou, na minha primeira defesa, né? Primeira vez que eu fui submetido ao interrogatório, não teve ninguém para me ajudar. Paulo se apresentou, falou, ele se autodefendeu sozinho. E a defesa dele é aqui, pregando o Evangelho. Nós não podemos depender, confiar no ser humano. Confiamos no Senhor. Ele é a nossa confiança. A nossa confiança vem do Senhor. Versículo 17. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada a todos que não são judeus e ouvissem. Eu fui livrado da boca do leão. Paulo falou, olha, Deus, todo mundo me abandonou, o mundo estava sozinho, não. Deus ajudou a abrir minha boca, que eu pude pregar o Evangelho. A defesa de Paulo sempre, ela pregando o Evangelho. E ele falou, olha, os que não são judeus, né, ali em Roma, ali, todos eles tiveram a honra de ouvir a palavra, o Evangelho, através de mim. E da primeira vez, nesse primeiro julgamento, o Senhor livrou, porque naquela época era para Paulo já ter sido condenado ali para ir para... Como é que fala ali? Para o negócio dos leões. Né? Como é o costume de Roma naquela época. Parena ali dos leões. Mas o Senhor o livrou. Ele falou, não, eu tenho certeza, o Senhor vai continuar me livrando até o dia quando o Senhor quiser me entregar. Condenar, vai jogar o cara lá pro leão, todo mundo assistindo, o leão devorar as pessoas, né? Mas a primeira vez, Paulo devia se defender, ele pregou o Evangelho para todo mundo, e mesmo assim ele não foi enviado para ser devorado pelos leões, a cova dos leões. Versículo 18. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino. A ele seja glória para todos sempre, amém. Então só vai me livrar. Ele não está falando vai livrar da morte. Ele sabia que ele ia morrer, que ele ia ser executado. Ele falou, não, mas vai me livrar da obra maligna. Isso vai fazer o quê? Vai me conduzir a salvo ao reino dele. É o que nós queremos, o que eu quero, que ele nos conduza a salvo ao seu reino. Aqui a morte, todos nós vamos passar de uma maneira ou de outra. Mais cedo ou mais tarde, ninguém vai escapar. Aí no versículo final ele termina, sauda a Prisca e Áquila e a casa de Onésforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. Ao Senhor seja com teu espírito, a graça seja com todos vós. Então ele despede e encerra aqui, então, a segunda carta a Timóteo. Ele encerrou a carta a Timóteo. Né? Então, agora amanhã, querendo Deus, nós vamos dar início, então, a Tito. Né? É a carta que Paulo envia a Tito. Amanhã nós daremos continuidade. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.